Presidente russo Vladimir Putin é acusado pelos Estados Unidos de envolvimento na morte de Alexei Navalny. Mais de 300 policiais compõem força-tarefa pela busca de 2 fugitivos do presídio de Mossoró. Governo lançou FIES Social que vai custear 100% da educação em instituição de ensino superior a estudantes de baixa renda. Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte foram os que mais contribuíram para a menor taxa de pessoas em busca de emprego no último trimestre de 2023. Aeroportos do país são considerados bons ou muito bons para grande parte dos passageiros. Ministério da Saúde iniciou estudo inédito sobre a vacina contra a dengue em parceria com a Prefeitura do Rio e Fiocruz. Cientistas brasileiros criaram plástico orgânico com babosa e batata doce que se decompõe e se transforma em adubo para o solo. Novo estudo apontou os 4 exercícios físicos mais eficazes para aliviar os sintomas da depressão. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A taxa de desemprego divulgada hoje pelo IBGE, que é relativa ao último trimestre do ano passado, ficou em 7,4%. Para o período, o número de pessoas que buscaram por um emprego há 2 anos ou mais foi o mais baixo dos últimos 10 anos. Os estados que resultaram essa alta foram Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. O Brasil fechou o 4º trimestre de 2023 com 1.800.000 desempregados que estavam à procura de um emprego há 2 anos ou mais. Esse é o menor número desde 2015, quando a economia brasileira estava em recessão. Ao chegar nesta marca, o número de pessoas no chamado desemprego de longa duração teve queda de 17,6% em comparação com o período entre outubro e dezembro de 2022. De acordo com o IBGE, esse grupo de desempregados em longa duração, ou seja, que buscam empregos há 2 anos ou mais, representava 22,3% do total de desocupados no país nos 3 últimos meses de 2023. É importante ressaltar que esses números, por mais que expressivos, podem ser considerados positivos, já que sinaliza uma capacidade de ocupação mais rápida no mercado de trabalho do que em períodos anteriores. Esses dados integram também a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, cuja série histórica teve início em 2012. Dos mais de 8 milhões de brasileiros desempregados no período entre outubro e dezembro do ano passado, pouco menos da metade estava à procura de um trabalho no período de um mês a mais de um ano. Vale ressaltar que esse grupo é o mais representativo entre os desocupados. As micro e pequenas empresas alavancaram o aumento na geração de empregos no Brasil no ano passado e foram responsáveis por 8 a cada 10 trabalhadores contratados no país. O setor de serviços foi o responsável pelo maior volume de contratações. Estar sempre com as unhas bem feitas. Qual mulher que não gosta destes detalhes, não é mesmo? Uma mão bem cuidada eleva a autoestima, e foi assim que a Pamela começou a exercer, ainda no começo da juventude, a função de manicure. Os anos passaram e ela aceitou o desafio de se tornar profissional e hoje é especialista em alongamento. Quando você se torna um empreendedor, um microempreendedor no meu caso, as coisas mudam. Eu tive que ter uma postura mais profissional, eu tive que entender mais sobre o meu financeiro, entender sobre a minha postura com o cliente, o tratamento com o cliente.
Tive que estudar sobre o que eu vendia também, estudar sobre marketing. Então, muda muita coisa, né? Você sair da informalidade e se tornar uma pessoa formal. Estar regularizada fez com que a Pamela pudesse, além de proporcionar ajustes nos atendimentos, como ter um estúdio, oferecer às clientes melhores produtos, também aproveitar benefícios, como, por exemplo, poder contribuir com o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Porque quando você trabalha em uma empresa, toda a parte burocrática é da empresa. Agora, quando você vai sozinho para o mundo, aí as coisas são bem diferentes. Então, a sua postura muda, a responsabilidade é bem maior. As micro e pequenas empresas correspondem a 80% dos empregos gerados no Brasil no acumulado de 2023. Durante todo o ano foram contratadas 1.200.000 pessoas e o setor de serviços liderou o ranking com 641.000 novas vagas. A Pamela e outros tantos microempreendedores brasileiros são parte destes números, que foram computados através de uma pesquisa feita entre o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em Mato Grosso do Sul, ainda de acordo com o estudo, 71% dos empregos gerados no acumulado do ano passado foram através de micro ou pequenos empreendedores. As micro e pequenas empresas estão aí com destaque a nível de Brasil de uma geração de empregos de 80% comparado a outros negócios, né? E aí a gente tem a seguido as médias e grandes empresas com 14%, 15% em média, e as indústrias com o restante do percentual. Então, sim, as micro e pequenas empresas elas têm uma grande geração de empregabilidade mesmo na nossa comunidade e na sociedade. O Ministério da Educação lançou hoje um programa para financiar até 100% das mensalidades de faculdades particulares. O objetivo é facilitar o acesso de pessoas com baixa renda ao ensino superior. São estudantes inscritos no Cadastro Único e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo que terão prioridade nesse novo programa do MEC para ingresso às universidades privadas, chamado FIES Social. Ou seja, para quem tem renda familiar per capita de até R$ 706, o Fundo de Financiamento Estudantil Social vai financiar até 100% dos custos cobrados pela instituição. Mas o novo programa também seguirá os limites de valores fixados pelo FIES Comum. Portanto, o valor semestral máximo será de R$ 60 mil para a medicina e R$ 42.900 para outros cursos. A resolução estabelece ainda que pelo menos metade das vagas das universidades privadas seja reservada para esses estudantes inscritos no Cadastro Único e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Isso fora a reserva de vagas para estudantes pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Como essa resolução foi publicada nesta sexta-feira, essas novas regras só passarão a valer a partir do processo seletivo do segundo semestre de 2024. E a seguir, presidente russo Vladimir Putin é acusado pelos Estados Unidos de envolvimento na morte do líder da oposição. E ainda, presidente Lula se reuniu com o primeiro-ministro da Etiópia para discutir a formação de uma aliança global contra a fome. Morreu nesta sexta-feira Alexei Navalny, principal líder da oposição contra o presidente russo Vladimir Putin. Navalny estava preso em uma penitenciária de segurança máxima no Círculo Polar Ártico, onde cumpria a pena. A trajetória da principal voz contra Vladimir Putin chegou ao fim. De acordo com o serviço penitenciário que toma conta do local, Navalny não se sentiu bem depois de uma caminhada e perdeu a consciência. De acordo com a administração do presídio, uma equipe médica de emergência foi chamada para tentar reanimá-lo, porém não obteve sucesso. Navalny estava na prisão do Círculo Polar Ártico, uma das mais duras da Rússia, desde o final do ano passado, onde cumpria pena por condenações consideradas por boa parte da comunidade internacional como sendo por motivação política. O opositor ficou conhecido internacionalmente
ao expor a corrupção do governo russo e chegou a rotular o partido Rússia Unida de Putin como o partido dos vigaristas e ladrões. Em agosto de 2020, Navalny passou mal durante um voo da Sibéria para Moscou. O avião precisou fazer um pouso de emergência e ele foi levado às pressas para a UTI. Após um período de negociações com as autoridades russas, ele foi transportado de avião para Berlim e tratado lá enquanto era mantido em coma induzido. O governo alemão disse que Navalny havia sido envenenado por uma sofisticada substância. Após algum tempo, foi descoberto que a maior parte do agente químico teria sido plantada em sua roupa. Ao longo de sua vida, ele cumpriu várias penas de prisão e tinha milhões de seguidores nas suas redes sociais. Sua última sentença de agosto de 2023 estendeu a sua pena de prisão para 19 anos e o transferiu para uma colônia penal de segurança máxima, normalmente reservada aos criminosos mais perigosos da Rússia. Esse tratamento duro era evidência de que Putin e seu governo temiam a influência que as campanhas de Navalny vinham ganhando. Na tarde desta sexta-feira, a Procuradoria de Moscou emitiu um alerta contra protestos na capital russa devido à morte de Alexei Navalny, já que a legislação russa não permite que mais de uma pessoa se reúna em manifestações sem autorização do município. Os grandes protestos mobilizados em 2017 por Navalny tentavam driblar isso com convocações online e rápida dispersão, embora sempre houvesse prisões. Em Moscou, apoiadores de Navalny colocaram flores junto ao monumento conhecido como Pedra Solovetsky, um pedaço de mineral trazido do campo de prisioneiros, símbolo do sistema soviético de cadeias para opositores. A notícia da morte foi amplamente comentada por autoridades internacionais. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que a Rússia é responsável pela morte de Navalny. Para o chefe da diplomacia norte-americana, o episódio reforça a fraqueza e podridão do sistema construído por Vladimir Putin. O presidente Joe Biden também afirmou que Putin é o culpado pela morte de Navalny, em Berlim, na Alemanha, numa conferência realizada depois da assinatura de um acordo bilateral de cooperação. O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também atribuíram a Putin a culpa pela morte de Navalny. Nesta mesma conferência, a esposa de Navalny fez um discurso, onde condenou o presidente russo Vladimir Putin. Yulia Navalny disse que Putin e seus aliados irão pagar caro pela morte do seu marido. Yulia fez ainda um apelo à comunidade internacional e a todas as pessoas do mundo, pedindo unidade na luta contra o mal que Putin representa. Ela declarou que pensou por muito tempo se deveria ir até a conferência ou voar direto para ver seus filhos. Mas antes de tomar a decisão, pensou no que Alexei faria em seu lugar. E por isso, foi até a reunião. Após seu discurso, a viúva foi aplaudida de pé por todos os presentes. Um ataque a tiros no sul de Israel deixou 2 pessoas mortas e outras 4 feridas nesta sexta-feira. O criminoso não teve a identidade revelada pelas autoridades do país, mas, segundo as forças de Israel, foi morto por um civil que também estava armado. A tensão tem aumentado na região enquanto as forças israelenses mantêm as ofensivas na faixa de Gaza, mais de 4 meses depois que integrantes do Hamas assassinaram cerca de 1.200 pessoas em um mega-ataque surpresa. O policial Avi Biton disse que o agressor abriu fogo em uma estação de ônibus lotada na cidade de Karati Malak, no sul do país. Ele acrescentou que o atirador foi morto por um civil que passava pelo local e que as forças de segurança estavam vasculhando a área em busca de possíveis outros criminosos. O serviço de ambulância local informou que 2 vítimas haviam morrido e que outras 4 foram transferidas para hospitais com ferimentos moderados a graves.
A ofensiva de Israel em Gaza já matou mais de 28.700 palestinos. De acordo com as autoridades de saúde palestinas, destruiu grande parte da faixa de Gaza e deslocou a maior parte da população de 2.300.000 pessoas. O presidente Lula está na Etiópia e participa amanhã da Cúpula União Africana. Hoje, o brasileiro se reuniu com o primeiro-ministro do país para discutir a formação da Aliança Global contra a Fome. O presidente Lula se reuniu nesta sexta-feira com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. No encontro, eles discutiram temas relacionados à cooperação para o desenvolvimento e promoção do comércio, proteção de florestas e combate às mudanças climáticas, além de reforma das organizações internacionais. No encontro, o presidente também convidou o primeiro-ministro da Etiópia a participar da Aliança Global contra a Fome, uma das metas do governo brasileiro à frente do G20. Uma comitiva de ministros acompanha Lula e também realiza tratativas com as autoridades locais para fortalecer as relações e estabelecer acordos bilaterais. O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem discutido com os países da União Africana os termos que poderão balizar a Aliança Global contra a Fome. O objetivo é sair daqui com o compromisso da Aliança Africana, que já faz parte do G20, ou seja, a União Africana já tem assento no G20, mas também, tecnicamente, poder ter uma participação já agora para mês de março, abril, maio, até julho no Rio de Janeiro, onde em várias regiões do Brasil nós teremos as chamadas agendas técnicas preparatórias para os termos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também discutirá a formalização de um memorando para a cooperação entre Brasil e os países da União Africana para a preservação da memória da escravidão e resgate da história dos africanos escravizados no Brasil. A agenda de Lula na Etiópia inclui a participação do presidente brasileiro como convidado especial na 37ª edição da Cúpula da União Africana. Segundo Itamaraty, o objetivo desta viagem do presidente é relançar o Brasil para a política externa junto aos países africanos e fortalecer as relações diplomáticas. A Etiópia é o segundo país mais populoso da África, com cerca de 125 milhões de habitantes. Também é membro pleno do BRICS desde o começo do ano. Em 2023, o intercâmbio comercial entre os dois países movimentou 23 bilhões de dólares e há amplo potencial para crescimento econômico na relação dos dois países. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram os novos dados de inflação dos Estados Unidos e monitoraram eventuais sinais sobre os próximos passos na condução de juros por parte do Banco Central do país. No Brasil, o foco ficou com o cenário do mercado de trabalho divulgado pelo IBGE. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,04%, cotado em R$ 4,96 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,72% aos 128.726 pontos. Um levantamento divulgado nesta sexta-feira mostrou que criminosos lavaram mais de 22 bilhões de dólares em criptomoedas em 2023, o que representa uma queda de 30% na comparação com o recorde histórico de mais de 31 bilhões de dólares em 2022. Segundo os pesquisadores da empresa de análise de blockchain, as trocas centralizadas continuam a ser o principal meio de saída, conversão de criptomoedas em moedas tradicionais, sendo o destino de 62% de todos os fundos que saem de carteiras ilícitas. A lavagem de fundos de criptomoedas geralmente é concentrada em um número relativamente limitado de trocas. Em 2023, a grande maioria, 72% dos fundos ilícitos lavados foram para apenas 5 serviços de rampa de saída, contra 69% no ano anterior. Uma tática que vem sendo utilizada por criminosos para ofuscar sua atividade é a difusão de fundos por meio de vários endereços de depósito semelhantes às contas bancárias em sistemas financeiros tradicionais.
Em 2023, 1.425 endereços receberam mais de US$ 1 milhão em criptomoedas de forma ilícita, totalizando 6 bilhões e 700 milhões de dólares até dezembro, o que representa 46% de todo o valor ilícito recebido pelas trocas no ano. Embora as trocas centralizadas ainda detenham o maior volume de lavagem de fundos de criptomoedas, à medida que a popularidade dos protocolos DeFi cresce, também aumenta sua utilização por criminosos mais sofisticados. No geral, o fluxo de fundos ilícitos para o protocolo DeFi tem seguido uma tendência de alta ao longo dos últimos 5 anos e agora é responsável por 13% do volume lavado globalmente. DeFi são protocolos que eliminam intermediários nas transações, como bancos, corretoras e outras instituições financeiras. Gangues criminosas organizadas, como o grupo Lazarus, da Coreia do Norte, utilizam as pontes entre as blockchains para desviar criptomoedas. Essas pontes permitem que os usuários movam fundos de uma blockchain para outro e, no ano passado, o uso desses protocolos para fins de lavagem de dinheiro mais que dobrou. No Rio de Janeiro, diversos agentes da polícia realizaram em comunidades da Zona Norte e Oeste operações para combater o crime organizado. Escolas e clínicas da família tiveram que suspender o funcionamento. A Polícia Militar realiza uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, para combater o crime organizado. Segundo a corporação, não houve confronto armado e não há registro de vítimas. A PM afirmou ainda que todos os agentes, incluindo homens do Batalhão de Operações Especiais e de Ações com Cães, estão usando câmeras corporais. Por causa da operação, a Clínica da Família Jeremias Moraes Silva e Diniz Batista dos Santos suspenderam os atendimentos. E de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 22 unidades escolares foram impactadas na maré e outras 8 escolas tiveram o início das aulas adiado. No início deste mês, agentes de diversos batalhões da cidade também estiveram em comunidades da Zona Norte e apreenderam grande quantidade de drogas no Parque União, no Complexo da Maré. Os agentes também retiraram barricadas colocadas em ruas da região. Ao menos 72 veículos foram apreendidos na madrugada de hoje pela Polícia Militar de São Paulo, na Marginal Pinheiros, zona sul da capital. A ação da PM aconteceu após uma investigação apontar que eles estavam participando de um racha. Eram 69 carros e 3 motos. Todos estavam num posto de gasolina onde acontecia um encontro entre motoristas. O objetivo era aproveitar o vazio das estradas durante a madrugada para participarem de rachas, as famosas corridas ilegais em avenidas das capitais. Nas redes sociais, eles esbanjavam normalidade. Sempre nas passagens de quinta para sexta-feira, os motoristas publicavam vídeos pelas ruas enquanto realizavam manobras arriscadas. A Polícia Militar afirmou que o grupo já estava sendo monitorado. O Serviço de Inteligência do Policiamento de Trânsito conseguiu identificar as competições não autorizadas que eram organizadas por influenciadores digitais. Pelas redes sociais, eles convocavam outros motoristas para participarem ou assistir. Mas para acabar com tudo isso, a PM teve que contar com 42 policiais, além de 20 viaturas. Todos os 72 condutores foram autuados por infração gravíssima e terão que pagar uma multa de quase R$3 mil. Além disso, responderão a um processo que poderá suspender a CNH durante 1 ano. Um homem de 38 anos acabou sendo preso em flagrante. Ao ser abordado pela polícia, ele apresentou uma carteira de motorista falsificada. Mas nem a multa ou a suspensão da habilitação intimida os participantes desses rachas. Em maio do ano passado, por exemplo, a polícia apreendeu cerca de 120 veículos que também faziam corridas ilegais no mesmo dia e até próximo ao local. Diversas empresas de transporte criaram algumas vagas de motorista só para mulheres que trabalham como caminhoneiras. E as profissionais do ramo estão recebendo cada vez mais ofertas.
Um mercado que sempre foi dominado por homens está cada vez mais aceitando mulheres para exercer funções. E as empresas estão até mesmo disputando entre si quem tem o melhor salário e plano de carreira para contar com uma mulher como motorista. De acordo com as profissionais, as empresas estão reconhecendo o talento das mulheres e principalmente que elas são mais cuidadosas com os veículos e se envolvem em menos acidentes. Com cada vez mais interesse das mulheres em mudarem para a área, uma grande empresa de cosméticos definiu uma cota feminina no transporte de carga. Para isso, foi desenvolvido um projeto piloto de contratação de mulheres para dirigir caminhões movidos a biometano. Assim, a empresa pretende atingir 2 compromissos de transição energética justa de uma só vez: a diversidade de gênero e o consumo de combustíveis menos poluentes. Os caminhões a biometano da empresa transitam entre a fábrica na cidade de São Paulo e o centro de distribuição da empresa em Jarinu, no interior. 3 caminhoneiras foram contratadas até agora para a função e a meta é que o transporte passe a ser feito exclusivamente por mulheres no ano que vem, quando deve chegar a 11 o número total de motoristas do sexo feminino. O biometano foi uma opção ao gás natural veicular e o óleo diesel de origem fóssil. O biometano é produzido a partir de efluentes e resíduos orgânicos, como lixo, e chega a ser negativo em carbono, pois em alguns casos utiliza como matéria-prima o metano, um poluente capturado da atmosfera. E ainda hoje, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida já podem pedir à Justiça Eleitoral a troca do local de votação. E também, criminosos se aproveitam do leilão da Receita Federal para aplicar golpes com anúncios falsos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerado culpado de fraude e recebeu uma multa milionária nesta sexta-feira, além de ser proibido de administrar empresas por 3 anos. O valor equivale a mais de 1,7 bilhão de reais na cotação atual. Trump, que busca retornar à presidência nas eleições de novembro, e 2 filhos compareceram em um longo processo civil, acusados de inflar os valores dos ativos da Trump Organization. A sentença afirma que os acusados são incapazes de admitir o erro e têm uma total falta de remorso que chega a ser patológica. O juiz também afirmou que o tribunal pretende proteger a integridade do mercado financeiro com a decisão. Trump e os filhos foram acusados de inflar o valor de arranha-céus, hotéis de luxo e campos de golfe em todo o mundo durante a década de 2010 para obter empréstimos mais favoráveis dos bancos e melhores condições de seguro. A inteligência artificial segue evoluindo e uma das principais empresas do setor anunciou uma nova ferramenta que cria vídeos através de comandos simples em texto. A OpenAI, criadora do ChatGPT e do gerador de imagens DALL-E, divulgou os primeiros vídeos gerados pelo modelo batizado de Sora. A ferramenta permitiria aos usuários criar vídeos realistas a partir de comandos simples em texto. A empresa de inteligência artificial, apoiada pela Microsoft, disse que a nova plataforma estava em fase de testes, mas lançou exemplos do que já é possível fazer, acompanhados do texto utilizado para gerar cada um. De acordo com a OpenAI, o Sora pode gerar vídeos de até 1 minuto, mantendo qualidade visual e aderência à solicitação do usuário. O modelo também poderia gerar um vídeo a partir de uma imagem estática, como uma foto. Sam Altman, o CEO da empresa, disse que o acesso à ferramenta estava sendo oferecido a um número limitado de criadores. Ele também pediu que os usuários sugerissem comandos e depois postou os convincentes resultados. A startup de São Francisco avisou que o modelo atual tem fraquezas, como confundir direita e esquerda ou falhar em manter uma continuidade visual ao longo do vídeo. A OpenAI afirmou que a segurança será um ponto-chave e que seriam realizados testes de adversidades, com usuários tentando provocar falhas na plataforma, gerar conteúdos inapropriados ou fazê-la sair dos trilhos. Meta, Google e Runway AI também estão trabalhando em uma tecnologia de inteligência artificial de geração de vídeos a partir de textos e já lançaram demonstrações similares. Com a proximidade das eleições para a escolha de vereadores e prefeitos, o Tribunal Superior Eleitoral tem auxiliado os eleitores a exercerem seu direito como cidadão.
Para quem tem deficiência ou mobilidade reduzida, já é possível solicitar a transferência para uma sessão acessível. A partir desta sexta-feira, as eleitoras e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida já podem pedir à Justiça Eleitoral a troca do local de votação para sessões com acessibilidade e, assim, garantir o direito ao exercício do voto com segurança e autonomia. Para mudar a sessão, o eleitor pode fazer isso pela internet. O pedido de troca do local de votação pode ser feito pela página Autoatendimento Eleitoral. A partir daí, o processo é simples. Selecione a opção Título Eleitoral e depois escolha a terceira alternativa, chamada Atualize ou Corrija seu título eleitoral. Clique então na aba Troque seu local de votação dentro do mesmo município. Após preencher alguns dados solicitados pela página, aparecerá uma tela com a lista dos documentos necessários para atender ao pedido. Depois de efetuar esse passo a passo, é só selecionar o local de votação desejado, desde que seja dentro do mesmo município em que você resida. Vale ressaltar que o requerimento pode ser feito também presencialmente em um cartório eleitoral. Ao final do processo, o usuário receberá um número de protocolo para acompanhar a sua solicitação. Além disso, o eleitor pode ficar por dentro das mudanças no site do TSE, também na aba Autoatendimento Eleitoral. Os usuários podem contar com uma ferramenta específica do site, chamada Ribená, para o atendimento acessível dos conteúdos da web. A tecnologia traduz os textos do português para Libras e voz, além de contar com ações adicionais que atendem às diferentes tipos de dificuldades de leitura e compreensão de textos. Mas fique atento ao prazo. O pedido de transferência de sessão pode ser feito até o dia 8 de maio. Depois dessa data, o cadastro eleitoral estará suspenso para as eleições municipais que acontecem no dia 6 de outubro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou hoje que a Polícia Federal apresentou fortes provas sobre uma possível tentativa de golpe de Estado em 2022. E segundo as investigações, o plano só não deu certo por conta de algumas circunstâncias que não poderiam ser previstas. A avaliação feita pelo ministro apareceu num despacho, onde ele esclarecia sua decisão de proibir o contato entre os alvos de uma operação da PF. Eles investigam uma tentativa de golpe de Estado. Entre as figuras que estão na mira aparecem ex-ministros, militares de alta patente, além do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Ao falar sobre a operação, Moraes declarou que a representação apresentada pela Polícia Federal foi devidamente sustentada com informações sólidas e confiáveis. Com isso, foi possível identificar o funcionamento de um grupo criminoso que atuava de forma claramente estruturada para acabar com o governo. Toda essa operação teve como base mensagens de textos, registros de entradas em prédios públicos e até pedidos de viagens por carros de aplicativo. Alguns diálogos entre uma dupla de ex-assessores de Bolsonaro indicam até mesmo que todos os passos de Moraes eram monitorados pelo grupo. A PF conseguiu também um acesso a um vídeo de uma reunião ministerial realizada pelo ex-presidente no Planalto. A gravação estava num computador apreendido na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Para a polícia, tudo isso era pensado pela alta cúpula do governo. E a finalidade era uma só: planejar e aplicar um golpe de Estado. Pensamento que agora também é o mesmo de Alexandre de Moraes. No dia 29 de fevereiro, 100 lotes de mercadorias e veículos apreendidos ou abandonados serão leiloados de forma eletrônica pela Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos. São diversos itens, desde lâmpadas a carros,
Mas os lances devem ser feitos para os lotes fechados, aqueles que são um conjunto de determinados itens. O mais barato, por exemplo, que tem um patinete eletrônico, pode ser arrematado a partir de R$ 250. Já o mais caro pode ser adquirido por, no mínimo, R$ 550 mil. Nesse lote tem mais de 4 mil fones de ouvido conectados por Bluetooth, além de outros itens. Se você tem interesse em participar do leilão, deve ficar atento à veracidade das informações. Tem muito criminoso se aproveitando da Receita Federal para aplicar golpes com anúncios falsos. Hoje é possível comprar carros e casas através de leilões pela internet. Mas muito cuidado, criminosos estão atuando nesta área. De 2019 até agora, já foram mais de 3 mil leilões falsos e mais de 10 mil denúncias. Segundo o levantamento dos dados, o índice de sites falsos de leilões cresceu mais de 20% em janeiro deste ano. As vítimas acessam o site e participam do leilão e, ao conseguirem a oportunidade de fazer a compra, realizam um pagamento por Pix. A partir daí, aguardam o produto chegar na residência. A questão é que o item leiloado nunca chega. E é nesse momento que eles descobrem o esquema criminoso, bem depois da realização do pagamento. Quando o cliente entra em contato com a empresa virtual, não consegue resposta, pois todos os meios de comunicação são desligados, impedindo a resolução do problema. Em geral, os criminosos copiam a página virtual dos leilões legais e autorizados para enganar quem não tem tanta experiência na prática online. Exemplos assim deixam a gente com o sinal de alerta ligado. Para isso não ocorrer, é imprescindível a verificação se o site do leilão é verdadeiro. Para isso, basta acessar o portal Leilão Seguro, que é uma iniciativa da Aleibraz, Associação da Leiloaria Oficial do Brasil. Nele, é possível averiguar se o leilão é falso ou não. Para leiloar algo, é necessário também que o leiloeiro esteja cadastrado na Junta Comercial do Estado, com o nome da pessoa. Já é possível verificar se ele está fazendo parte do grupo. Caso não, desconfie. E atenção, se o produto ofertado tem um preço muito abaixo do mercado, pesquise e compare em outros leilões o item de interesse. A variação do preço de um carro, por exemplo, pode oscilar em até 50% num leilão, mas mesmo assim a verificação da autenticidade é super necessário e faz toda a diferença para não causar um prejuízo financeiro. E veja a seguir, o Ministério da Saúde iniciou estudo inédito sobre a vacina contra a dengue em parceria com a Prefeitura do Rio e Fiocruz. E veja também, brasileiros criaram plástico com babosa e batata doce que se decompõem e se transforma em adubo para o solo. Desde o início de 2024, o Brasil vive um aumento alarmante nos casos de dengue no país. Dados do Ministério da Saúde apontam quase 533 mil diagnósticos prováveis e 90 mortes confirmadas. Outros 348 óbitos causados pela doença seguem em investigação. Como o vírus da Covid continua em circulação, alguns sintomas são parecidos e costumam ser confundidos quando infectado, como febre, dores no corpo, mal-estar e dores de cabeça. Por isso é importante saber as diferenças e, assim, a melhor maneira de tratar. A dengue é uma doença viral provocada pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado e que poupa a via aérea do paciente. Já a Covid-19, o vírus é transmitido pelo ar. A dengue pode causar hemorragias e vermelhidão pelo corpo, seguido de febres muito altas. Quando infectado pela Covid, pode ocorrer falta de ar, coriza e febres mais baixas. Em qualquer um dos casos, quando houver sintoma, o Ministério da Saúde orienta a procurar imediatamente uma unidade de saúde para realizar os testes para o tratamento adequado. E lembrando que o uso incorreto dos medicamentos podem levar a consequências mais graves. O Ministério da Saúde, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Fiocruz, iniciou um estudo inédito da vacina contra a dengue na população adulta. O objetivo é comparar a incidência de infecção entre os que foram e não foram vacinados
e assim medir a efetividade do imunizante na prevenção de casos sintomáticos por qualquer sorotipo. O estado do Rio de Janeiro já acumula mais de 21 mil casos de dengue nesse começo de 2024. Quase o mesmo número de ocorrências registradas em todo o ano de 2023, que totalizou 23 mil infectados. Tendo em vista a epidemia enfrentada pelo estado, a vacinação contra a doença para o público infantil de 10 a 14 anos está prevista para iniciar na capital entre o dia 28 de fevereiro e a primeira semana de março. O processo é semelhante ao que aconteceu com o da Covid-19. A expectativa do governo do estado é avançar gradativamente entre as faixas de idade, conforme forem chegando as mais de 350 mil doses que serão destinadas pelo Ministério da Saúde para o Rio. Além do público jovem, um estudo iniciado pela cidade do Rio planeja vacinar 20 mil adultos entre 20 e 60 anos de idade na região de Guaratiba. O local, situado na zona oeste do Rio, foi escolhido por conta da alta incidência de casos e pela facilidade de controle da população. O secretário de Saúde, Daniel Sorães, explicou que a pesquisa é parecida com a que foi realizada no Complexo da Maré e na ilha de Paquetá durante a pandemia da Covid-19. Sorães acrescentou que serão aplicadas 2 doses em um intervalo de 90 dias, somando 40 mil aplicações. Ao todo, o estudo terá uma duração de 2 anos, com resultados parciais nos períodos de 6, 12, 18 e 24 meses. Aeroportos do país são bons ou muito bons para 92% dos passageiros. O dado faz parte da Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e Desempenho Aeroportuário, referente ao 4º trimestre de 2023. No levantamento realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, cada entrevistado avaliou um total de 17 indicadores com notas de 1 até 5. E aí 92% deram notas 4 e 5 para os 20 principais aeroportos do país. O que quer dizer que consideraram como bons ou muito bons todos esses terminais. Mas é claro que tem ressalvas. A pesquisa aponta também para a necessidade de melhorias, como a disponibilidade de tomadas e mais vagas de estacionamento, que foram os 2 quesitos que receberam as piores notas, um pouco abaixo de 4 pontos nos 2 casos. Entre os serviços com as melhores pontuações estão controle migratório, controle aduaneiro, inspeção de segurança, processo de check-in e aquisição da passagem. A avaliação foi feita de acordo com a categoria do terminal, considerando a quantidade de passageiros transportados por ano. Na primeira categoria, aeroportos com movimentação de até 5 milhões de passageiros. E na segunda, terminais com circulação de até 10 milhões de usuários. A melhor avaliação na primeira categoria ficou com o aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, seguido por Florianópolis, Maceió, Confins e Curitiba. E na segunda, o vencedor foi o aeroporto de Brasília, seguido por Campinas e, na sequência, Santos Dumont e Guarulhos, empatados. Essa pesquisa é realizada desde 2013 para avaliar a experiência do passageiro e então promover melhorias na infraestrutura dos aeroportos do país. Esse último levantamento entrevistou cerca de 25.500 pessoas. A República Dominicana é um destino pouco explorado pelos viajantes que decidem conhecer o Caribe. Mas esse país de pouco mais de 11 milhões de habitantes esconde paisagens espetaculares e piscinas naturais de tirar o fôlego. O país possui lagoas cercadas por árvores que brilham com uma cor que normalmente só é possível ver em enxaguantes bucais. Nas águas cristalinas é possível ver pedras no fundo, que parecem estar a poucos metros de profundidade. A piscina natural de Olho Claro fica a apenas alguns quilômetros dos luxuosos resorts de praias all inclusive de Punta Cana, e mais parece um universo diferente. Se as praias de areia branca do Caribe são a cara da República Dominicana, seus riachos e rios são suas veias, artérias e coração. Na República Dominicana, as pequenas lagoas rurais, como a Olho Claro, são identificadas apenas por uma pequena placa de plástico pouco visível da estrada. Quando encontrar uma dessas piscinas, só basta mergulhar na água fresca e clara
E é possível não sentir as batidas do coração da própria República Dominicana. O rio Canho Frio, cercado por manguezais e florestas exuberantes, atrai os banhistas com 3 piscinas apelidadas de Amor, Filhos e Divórcio. O rio San Juan deságua no oceano na extremidade oeste de Valley Beach, proporcionando às famílias, que às vezes trazem coolers com bebidas e lanches, uma pausa do calor do meio-dia. Não muito longe dali, na península de Samaná, entre 2 montanhas verdejantes, a areia dourada da Praia do Vale oferece um local para passar as horas observando o sol sobre o Oceano Atlântico. A principal dica para quem quiser visitar o local é contratar um guia. Além disso, muitos hotéis oferecem passeios de um dia mediante o pagamento de uma taxa. Outra dica também é alugar um carro. O local possui grandes agências de aluguel de carros. Os preços variam de acordo com o veículo e a disponibilidade, e é obrigatório contratar o seguro de responsabilidade civil local. O Ministério do Turismo recomenda certificar de que o seguro adquirido por meio da agência de aluguel de carros também inclua o seguro Casa del Condutor, que pode ajudar a mantê-lo fora da cadeia em caso de acidente. Mas, para quem não quiser alugar um carro, a República Dominicana também conta com um bom sistema de transporte público. É possível ir de ônibus até a cidade principal mais próxima para visitar qualquer um dos rios. Um grupo de cientistas brasileiros criou um plástico orgânico a partir de babosa e batata doce, que se decompõe em até 120 dias na natureza e ainda se transforma em adubo para o solo. Diferente do plástico convencional, que pode demorar até 5.000 anos para se desfazer e faz desse material um dos principais vilões da crise climática, o plástico criado pelos brasileiros surgiu como uma alternativa sustentável. O trabalho foi a tese de doutorado em agrobiologia de um pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Segundo ele, a técnica utilizada pela equipe para criar o bioplástico é extremamente simples e conhecida há muito tempo. Ela é feita a partir do uso de polímeros naturais, que agora conquistam um novo status na jornada contra o aquecimento global. E esses polímeros são provenientes de organismos vegetais e animais, como a borracha produzida através da extração do látex da seringueira, o amido extraído a partir das raízes de diversos vegetais, a seda produzida pelo bicho da seda, as proteínas e os polissacarídeos, como por exemplo a celulose encontrada no algodão. Pela facilidade de produção e por suas propriedades já conhecidas, os pesquisadores decidiram utilizar o extrato de aloe vera, uma planta tradicionalmente conhecida por suas propriedades cicatrizantes, que gera uma resina que, combinada a um amido, no caso da batata doce, deu origem ao plástico de origem vegetal. De acordo com os pesquisadores, os testes mostraram um resultado satisfatório e o bioplástico mostrou consistência, não degradando automaticamente, porém numa velocidade satisfatória para os objetivos propostos. Ainda não se sabe onde o produto vai chegar, se será utilizado como uma sacola plástica ou como gaze para ferimentos, ou até mesmo de outra maneira na área médica. Cerca de 300 milhões de pessoas sofrem diariamente com a depressão. Não é à toa que a doença é considerada o mal do século. E quando ela surge, até pode parecer que a última coisa que você deseja fazer são exercícios físicos. Mas eles poderão ser um dos principais tratamentos contra essa situação. Que a prática de atividades físicas ajuda no tratamento de doenças mentais, como a depressão, não é novidade para ninguém. Mas agora existem exercícios específicos, com muita mais eficácia, que poderão salvar a vida de diversas pessoas com essa terrível condição. Dançar, correr e até treinos de força. De acordo com um estudo publicado pela revista BMJ do Reino Unido, quanto mais vigorosa for a atividade, maiores serão os benefícios. Todos eles deverão ser aplicados com tratamentos estabelecidos pelos médicos, como medicamentos ou psicoterapia. Ainda assim, existe espaço até para aqueles mais leves. A yoga e a caminhada também se mostraram benéficos. Para ter uma resposta concreta, os pesquisadores analisaram mais de 200 estudos envolvendo cerca de 15.000 pessoas para determinar de que forma cada exercício melhorava a saúde mental. E os resultados mostraram grandes reduções na depressão quando os pacientes faziam aulas de dança ou apenas faziam porque gostavam. Logo em seguida veio a caminhada,
corrida, yoga, exercícios aeróbicos e treinamentos de força. Cada um faz bem de diferentes formas. A caminhada, por exemplo, foi eficaz tanto para os homens quanto para as mulheres. Já o treino de força teve o melhor resultado entre as mulheres, enquanto o yoga teve para os homens. A idade também foi um parâmetro. Nos mais velhos, a yoga desempenhou um melhor papel. Já os treinos de força se sobressaiu entre os mais novos. Um dos motivos para isso são os níveis elevados de endorfina produzidos durante os exercícios mais intensos. Eles reduzem a dor e aliviam os sintomas da depressão. Os pesquisadores alertam que essa pesquisa ainda é limitada e que mais trabalhos serão necessários para compreender melhor os benefícios em cada um deles. Mas afirmaram também que os sistemas de saúde podem oferecer estes tratamentos como alternativa para que os pacientes possam sorrir novamente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você, se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.